tenho uma palavra do meu pai que meu pai, né? Talvez um dia eu escreva um livro sobre o meu pai, porque são tantos ensinamentos. E sobre o perdoar, uma vez o meu pai, numa das nossas não sei quantas milhares de conversas na cozinha, porque mineiro gosta de conversar lá na cozinha, e eu reclamando de alguma coisa e tananã, tananã, e acabou que isso que ele me disse, eu levei para tudo, para o relacionamento com meu marido, para o relacionamento com meu filho, com os meus amigos, colegas de trabalho. Ele me fez uma pergunta, ele estava me ouvindo, as minhas lamentações, e aí ele disse assim para mim: tá, mas qual foi a intenção? Aí eu falei: intenção do quê? A intenção dessa ação que te perturbou tanto, que te deixou tão chateada. A intenção dessa pessoa foi te chatear? Foi te espizinhar? Foi te provocar? E eu parei e falei comigo: não foi. O resultado deu errado, mas a intenção era uma boa intenção. Deu errado. E aí eu sempre agora paro e faço essa pergunta: mas qual foi a intenção? E aí o perdão, ele chega bem mais rápido quando você entende que o final, a ação final pode ter dado errado. Mas qual foi a intenção do seu marido, do seu filho, da sua irmã, da sua mãe? E aí quando a gente começa a olhar a intenção, a gente acaba deixando o nosso egoísmo, da nossa raiva ali de lado. E para mim, nesse ponto, o perdão acaba chegando mais fácil por causa de uma pergunta do meu pai. Eu queria aproveitar para quebrar o protocolo também. E por muito tempo eu me revoltei, né? Me revoltei com Deus, me revoltei com os meus pais, com a minha mãe. Porque eu sempre via, mas eu poderia ter mudado aqui, poderia ter visto aqui. E é sempre a melhor intenção, né? Eu acho que o que a gente precisa ver é daqui para frente. O que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode fazer de diferente com as armas que a gente tem agora, né? Depois do abuso que eu sofri, eu fui exposta muito nova à vida sexual. Falando aqui publicamente é algo que me assusta um pouco, porque, inclusive, assistindo um dos episódios do Conversa Paralela, eu falei assim: eu não sou anormal, né? Eu fui uma vítima e essas foram as consequências do trauma que eu sofri. E por muitos anos eu me envolvia com rapazes, achava que era normal. E algumas vezes algumas vezes a cada uma vez por mês, achava que estava grávida. E eu sempre tomava remédio, porque na minha cabeça não era a preocupação não era com um outro. Não era com um ser humano que viria aos meus cuidados. Mas era comigo. Era um egoísmo, né? Era um pensamento de que aquilo iria acabar com a minha vida. E, de fato, quando eu pensava em estar grávida, me via um sentimento muito grande de fracasso. Muito grande mesmo. E com o passar dos tempos, né, perdoando e doando também, eu fui enxergando que aquilo foi um processo na minha vida, mas que ficou para trás, é claro. Mas que hoje, por isso, eu estou aqui, né, para falar o quanto a vida vale a pena, o quanto a vida é boa para se viver. E que uma pessoa não merece pagar pelo erro do outro. Como é que você leva essa mensagem? Porque talvez isso seja algo muito particular. Sim. Perceber que a vida vale a pena ser vivida. Como é que você procura levar essa mensagem para outras pessoas que estão ali meio perdidas? Teve 2 outros momentos que, além do abuso que eu sofri dentro de casa, eu permiti, entre aspas, assim, que eu sofresse um assédio quando criança. E eu me culpei por muito tempo porque eu permiti, né? Eu permiti que aquela pessoa me visse daquela forma, nua, porque eu não tive um aconselhamento, não tive... não que minha mãe tenha errado nesse quesito, mas eu acho que, como eu falei, né, cada um age com as ferramentas que tem. E era daquela forma que ela me ensinava, que me cuidava, enfim. Mas eu não tive esse cuidado, assim, de cuidar. Esse é seu corpo, você precisa se cuidar, você não pode deixar que ninguém te toque, você não pode deixar que ninguém te veja pelada, não é qualquer... Você não pode sentar no colo de fulano, de Deltrano, você tem que aprender a dizer não. E foi aí onde surgiu o meu projeto social, né? E, como Miss, fui em algumas escolas falar sobre a minha vida, né? Como inspiração para outras crianças.
E uma criança me chamou muita atenção porque ela olhou para mim e falou assim: nossa, tia, você deve morar num castelo. E no início, eu saía do serviço no horário de intervalo, trocava de roupa dentro do carro, corria para ir fazer o meu trabalho como Miss. Então era uma rotina muito, muito, muito puxada. E eu fazia aquilo por muito amor. E aquela criança falou aquilo para mim, e eu pensei, poxa, mas eu não tenho uma vida como princesa, eu não tenho essa vida maravilhosa como as pessoas julgam ser uma vida de uma Miss, né? É tão difícil quanto uma outra vida. E foi aí onde eu tomei a iniciativa de falar sobre a minha vida, sobre a minha história, para que as crianças saibam que, nossa, se ela conseguiu chegar nesse local de Miss Universo Brasil, Vice-Miss Universo Brasil, eu também consigo, né? Se ela conseguiu conquistar essa coroa, eu também consigo. E o projeto, ele vem sobre educação, ele vem para educar. E junto com outros profissionais do setor infantil, porque eu tenho a minha experiência de vida, mas eu não tenho estudo científico para falar sobre o assunto. Então, junto com outras pessoas maravilhosas, abençoadas por Deus, nós fazemos um trabalho que é incentivar os pais para que a gente saiba que isso acontece dentro de casa, dentro dos nossos lares. Acontece com o vizinho, acontece na TV, mas também acontece dentro de casa. E a gente precisa espalhar cada vez mais essa mensagem. É uma ONG que você tem? O que você tem? É um projeto social, isso. Como é que é o nome para as pessoas poderem acessar? Projeto.desi. Nas redes sociais está Projeto.desi, que é DESI. DESI. Exato. DESI, Projeto Desi, Descomplicando Educação Sexual Infantil. E só para dar um exemplo do que seria educação sexual infantil, estava até comentando agora há pouco ali atrás. Uma criança, por exemplo, que chega para os pais e pergunta assim: como que eu vim parar aqui? Aí já bate aquele susto, porque não se sabe do que aquela criança está se tratando. Se ela está falando sobre o ato sexual em si, porque eu acredito que não, né? Ou se ela está falando sobre qual foi a chegada dela do hospital até a casa, qual foi o sentimento dos pais vendo aquela criança. E aí, quando vem aquela pergunta, os pais já vêm naquele pensamento de: meu Deus, e agora? O que eu faço? Não é? É verdade. E aí não sabe como agir. Vem a cegonha trouxe você. E aí acaba prejudicando algo que poderia questionar. Então você pode questionar: como você acha que você veio ao mundo? Porque aí você vai entender qual que é o caminho que aquela criança tá visualizando, né? Então, educação sexual é falar sobre o ato sexual, sim. E existem várias formas de falar, de acordo com cada idade, com cada criança. Então, é um assunto que inicialmente precisa ser tratado dentro de casa com os pais. Eu concordo com você, e eu posso dizer o seguinte, que eu também, pensando nessa necessidade que eu vejo com os pais também, que não tem coragem de falar sobre sexo com os filhos, eu elaborei um curso virtual que se chama Pico da Montanha, porque a gente vai aos pouquinhos, subindo até o topo da montanha, né? E esse curso, o que aconteceu com ele? Foi bloqueado. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E eu sou teimosa e continuo. Estou atualizando o curso agora com mais coisas. Vou lançar a 4ª vez e provavelmente vou ser bloqueada de novo. Entendeu? Mas eu não vou desistir. Porque eu, pelo menos, aprendi muito elaborando esse curso e tudo. Aprendi muita coisa. E aprendi muito também assim, que quem quer falar a verdade, quem quer mostrar a verdade para os outros, incomoda. Vocês sabem muito bem, incomoda. E se a gente for se sentir brecada por isso, a gente não vai fazer nada mesmo. Então, pelo menos assim, no petit comité, às vezes eu vou conseguindo passar o meu curso para as pessoas, até que vai chegar um momento que as pessoas vão perceber que precisam disso, né? Que precisam disso. Vamos conversar depois aqui. Com certeza. Precisam disso para realmente... Esse é um tabu muito grande para os pais. Se a criança fala qualquer coisa sobre sexo, é um tabu muito grande. E precisa começar, sabe com que idade? 2 anos de idade. Você precisa já começar a falar, não é que você vai falar sobre relação sexual com seu filho, mas você vai falar sobre a vida, sobre o pudor, sobre o cuidado do corpo, sobre o respeito. Você tem muitas coisas para falar. Exatamente, você não vai pensa que educação sexual vai falar de coisas assim, vai falar para um adulto, não vai falar para uma criança. Mas isso não é feito, e os pais que percebem isso estão saindo muito na frente dos outros. Então, acho que é uma coisa muito importante isso que você está fazendo mesmo. Obrigada. Tá bom? São sementes de encorajamento que vocês levam para esses pais. E falando nisso, em encorajamento, Ana, o que é que você diria como uma mensagem final para as mães que eventualmente estejam cogitando um aborto? Mães, talvez solteiras, mães viúvas que estejam passando por alguma situação de vulnerabilidade. Que mensagem de esperança, mensagem de fé, de acalento você levaria a elas
no sentido de que a vida quer viver? Olha, Lara, são muitas perguntas diárias, né, que a gente, no nosso cotidiano, dúvidas, anseios, aflições, numa sociedade hoje tão perdida, né? O que é certo, o que é errado, tradições sendo vilipendiadas, o seio familiar sendo vilipendiado, né? Os filhos não são dos pais, são da sociedade. É uma agenda nefasta contra o belo. A gente liga a TV, ou passa pelas redes sociais e vê essa relativização da barbárie, do mal, do errado. E aí todo dia nós temos as nossas perguntas, né? Ou então nós somos colocados numa espiral de medo, de falar, de se impor, de falar, mas isso aqui está errado, seja nas redes sociais ou nos programas que a gente faz, ou as pessoas na escola do filho, peraí, esse conteúdo está errado, eu preciso falar, né? E fica com medo, seja no clube. Toda vez que, pelo menos para mim, eu vivo momentos assim de estresse, eu vou numa fonte que se chama João Paulo II. E ali eu refrigero a minha alma pensando o que ele nos falaria. E agora, dia 22 de outubro, né, passado, foi aniversário do primeiro discurso dele como Papa. E aquele discurso, que inclusive vocês podem encontrar na internet, é maravilhoso. Tem uma frase daquele discurso dele, daquela homilia dele, que ele carregou durante quase 27 anos de papado, por mais de 120 países que ele correu, que eu acho que é a mensagem que nós precisamos, que essas mães precisam. Não tenham medo. Non abbiate paura, ele falava. Não tenham medo. Porque a espiral do silêncio, o medo, ele congela e você não consegue agir. E quando nós, não é que não sintamos medo, e ele falava isso em discursos e homilias, todos nós temos medo, todos. E ele falava, o Papa tem medo, mas não tenham medo de enfrentar esse medo. E eu acho que num mundo hoje tão perdido, sem referências, ele acaba sendo uma bússola para o norte moral que nós precisamos. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.